Oi, estamos aqui para mais um episódio do Pergunta aí Podcast. Eu sou a Mirella, tenho 13 anos e estudo na escola Teresa Martins Brito. Hoje estamos com uma convidada muito especial para falar sobre pressão estética. Eu sou Sabrina Peixoto, tenho 38 anos, sou médica, clínica geral, atuo na área há 8 anos e há 4 anos eu faço a parte da harmonização facial. Para começar, a gente vive num mundo que tem, tipo assim, a sociedade que a gente vive tem muito padrão de beleza. O que é exatamente para você a pressão estética? Então, a pressão estética é a sensação de que a gente precisa se encaixar num padrão de beleza, mas é a sensação e nem nada do que a gente precisa. E trazendo, já que tu me falou que tu tem 13 anos, eu vou puxar essa pressão mais para o lado dos jovens mesmo, porque vocês já cresceram se desenvolvendo nas redes sociais, né, isso muito presente, diferente da minha época. Então, isso é muito mais sério e exige muito mais responsabilidade, principalmente, de mim, como profissional, que atuo nessa área da estética. E como você acha que as redes sociais, tipo assim, afetam, principalmente aos jovens, as redes sociais têm influência direta com o afeto da pressão estética, assim? Então, como eu estava mencionando ali de vocês já terem esse vínculo e esse contato maior com as redes sociais, isso, se agrava mais, porque vocês constantemente estão criando ou se comparando com influenciadores, com pessoas assim, com momentos que talvez não sejam tão reais. Então esse padrão de construção, às vezes ele fica inatingível na vida do princ eu tô falando dos jovens, porque aqui a gente está numa mesa, né, estamos numa mesa com uma jovem, então esse padrão ele fica inatingível e acaba criando bastante problemas até a nível psicológicos mesmo. As pessoas elas criam muito uma imagem do que não é real, elas têm que ter aquilo, porque elas veem na internet, tipo, aquilo tem que acontecer. Sim, principalmente Instagram, TikTok, né, principalmente o TikTok, acho que traz hoje em dia, assim, expectativas e faz com que o jovem ele queira uma validação, uma aceitação, criam conteúdos para curtidas, realmente para se validar e eu trazendo isso para a parte da estética, acredito que muita das coisas realmente é para aceitação, né, a pessoa talvez ela nem precise daquilo, mas acha que precisa daquele procedimento em si ou de uma mudança de um contorno, de uma, né, para ser aceito na tribo. É. Você citou também que pode, tipo assim, ter muitos problemas, principalmente psicológicos. Que problemas psicológicos e físicos podem acontecer, assim, Então, eu acho que na o maior risco é que nessa fase, né, principalmente vamos levar para a tua idade, nessa fase ainda é uma fase de construção de identidade. E aí a gente está mexendo num assunto muito delicado que é interromper esse processo, porque eu atuo na harmonização e eu vou atuar na vida da pessoa para valorizar pontos dela, a beleza dela, para valorizar, mas ela já tem uma identidade formada. E nessa fase da vida ainda está havendo uma construção dessa identidade, né. Então, talvez o jovem ele seja abortado nesse processo já, com esse tipo de comparação ou com essa criação de padrão irreal. Eu acho que esse é o ponto chave, é esse abortamento de identidade que precisa haver na vida muita de gente qualquer pessoa, né. Muita gente quer crescer mais rápido por conta desses padrões estéticos, porque geralmente, os padrões estéticos têm mais adultos, porque crianças ainda estão jovens ali ainda estão se formando, então, né. Só que os jovens, eles pegam esses padrões estéticos dos adultos e querem ter para a própria vida também. Tipo, não tem muito uma Exatamente. separação entre o que é jovem e o que é adulto. Então, exatamente, por isso que eu falo que essa a gente, né, que já tem um pouco mais de experiência, é que tem uma responsabilidade maior mediante esses jovens, principalmente
eu que estou atuando lá nessa parte da harmonização, em ver que talvez ele nem queira aquilo, ele nem amadureceu. E eu até vinha conversando no caminho com a Duda em relação à parte, a minha época era muita época das tatuagens, né? Ah, vamos fazer tatuagem porque a gente queria ser aceito, e a mãe falava: olha, não faz, vai se arrepender. E hoje a gente vê que realmente a gente se arrepende, por quê? Porque nem era algo que queria tanto assim, que precisava tanto assim. E é uma coisa Era que vai ficar pra sempre em você. Exatamente, era muito mais algo de que eu queria ser aceita na tribo. Tava todo mundo fazendo tatuagem, então eu também quero fazer tatuagem. Hoje eu acho que a harmonização a gente vê muito isso também, né? Ah, tá todo mundo ficando com o rosto assim contornado, com a maçã do rosto cheia, com o nariz assim, com a boca assim. Então a gente acaba, acho que o jovem acaba pegando isso como um padrão de aceitação mesmo, para se validar, como tu falou, nas redes sociais, de postar coisas, de crescer mais rápido, mas eu acho que isso é muito irreal, é muito mais É. uma criação de que as pessoas, instituíram que era tão verdade isso, que uma mentira contada tantas vezes acaba virando verdade. E eu acredito que daí o jovem capta isso e traz isso para a realidade dele. E tipo assim, os adultos que têm que se preocupar mais com isso, porque os jovens eles ainda não têm essa consciência. Adultos se cobra também, mas eles já têm essa consciência. Que medida você acha que os adultos responsáveis pelas crianças, profissionais, têm que tomar para os jovens, ter menos essa questão dessa cobrança toda, essa Sim, pressão? sim. Então, aí eu acho que a gente entra num assunto delicado, porque é um assunto que ele já vem mais de trás, assim, que é o tempo de permanência do jovem nas redes sociais. Então, isso já vem muito ali da forma de criação, né? Que hoje é impossível a gente afastar uma criança totalmente da rede, mas a gente sabe que ali, os 2, 3 primeiros anos dela de vida, ela precisa ter esse afastamento, ela precisa, e isso é uma responsabilidade mesmo para a formação do jovem, né, e agora falando da parte como médica mesmo, porque, né, saúde e estética andam juntos, mas, eu acho que tem que haver isso ali de trás, porque o jovem que é muito inserido nesse meio, dificilmente ele vai conseguir, sem uma ajuda profissional, seja de psicólogo ou psiquiatra até mesmo, nessa fase já da frente, nessa fase agora que tu entrou, na fase da adolescência, né, então o jovem que não tem tanto essa exposição ali no início da vida, acho que chega mais tranquilo nessa fase e mais realista, né, dentro, sem fugir tanto da realidade, sem adquirir tantos padrões de tudo, não, nem seja só de beleza, mas de tudo, né. Então, tipo, criar limitando, o acesso ao conteúdo e o tempo de tela, É, porque é eu acho muito que o conteúdo tempo que de você tela. acessa. Isso mesmo. E aí averiguar também esse tipo de conteúdo, né, porque Uhum. não adianta, uma vez ele inserido nesse meio, ele vai conduzir o resto da vida dele dessa forma. Mudando um pouco de assunto, mas não fugindo totalmente das redes sociais, porque não tem como Não falar de tem. pressão estética ou padrão de beleza sem falar de redes sociais. Você acha que a pressão estética, isso é uma resposta meio óbvia, mas a pressão estética, ela é mais inserida, no gênero feminino ou masculino? Feminino. Por quê? Feminino, porque a mulher em si, culturalmente, ela que carrega toda essa parte Ela já é de. mais insegura. Ela carrega, e a mulher, ela carrega essa parte da preocupação da beleza, há muito tempo atrás, ela é cultura disso mesmo, da mulher, né. Então, e a mulher também, claro, que tem toda essa parte de às vezes ser um pouco mais insegura. Eu não acho que seja em si pela insegurança, eu acho que é mais pela parte cultural que a mulher tem de se expor sempre mais bela, de estar bem para o marido, já é uma coisa que é depositada sobre ela, sabe. Então, eu acredito que seja mais em relação a esse Tem quesito, assim, gente da que mulher. tem gente que leva isso como obrigação, tem mulher que tem obrigação de ser bonita, mas, tipo, isso não é uma obrigação, óbvio, mas É tem porque o essa que questão é de ser bonito é. em si? Em que padrão você está se espelhando para ser bonito? As pessoas elas botam muito esse negócio da magreza extrema. Tem gente que acha que ser magro, que chega a ser não saudável,
é ser bonito, entendeu? Isso são as ondas, né, as É. ondas de beleza que vem acontecendo, né, então, acho que hoje está voltando essa tendência da magreza novamente, principalmente agora que a gente tem acesso às canetas emagrecedoras, mas eu não acho que é algo que venha para ficar isso, sabe. Eu acho que as pessoas sim estão procurando se cuidar mais, até aparentemente estar melhor, porque isso eu trabalhando como isso, eu não posso ser contra e achar porque isso é importante na vida da pessoa quando ela usa isso para potencializar já uma algo que é dela, uma identidade que é dela, ela só está potencializando e exteriorizando isso em forma de força, de autoconfiança, né, mas até perdi, eu acho que o que a gente estava falando, porque fui indo nesse rumo. A gente estava falando de magreza extrema e foi indo Sim. pra saúde. Então, mas eu não acho que isso é algo que tenha vindo para ficar. Eu acho que as pessoas estão só apenas se cuidando mais e talvez esse emagrecimento seja também uma forma de ela ter um bem-estar melhor, seja, a risco a nível cardiovascular, a essas a as saúde mesmo em si, né. Tipo, moda é uma coisa literalmente já é isso, moda vai e vem, e vai e vem, e muda muito Sim. rápido, então tem essa questão. E que conselho você daria para os jovens, assim, para eles, eh, se sentirem menos pressionados a se encaixar nessa pressão, assim, nessa sociedade? Então, eu sempre gosto de pedir para a pessoa fazer, e não só o jovem, tá, mas levando, né, para essa parte, como a gente está desenvolvendo todo o assunto, assim, para ele se questionar se o que ele quer realmente agora, ele precisa disso, né, ele precisa disso ou se é só algo que estão pressionando ou a sociedade pressiona a ser ou um padrão que ele criou pressiona a ser dessa forma. Antes de tomar qualquer, decisão de mudar alguma coisa no seu rosto, na sua pele, no seu corpo, primeiro se questionar se realmente precisa. E fazer um exercício de que se eu tivesse longe das redes sociais, se eu não tivesse exposto, será mesmo que eu ia precisar desse procedimento ou de qualquer outra coisa? Será que mesmo que eu preciso disso? Sabe, porque às vezes é porque a gente está tão exposto e querendo tanto se validar a todo momento que a gente acaba querendo fazer coisas impulsivas e então assim, o que eu deixo assim de conselho é isso, é se perguntar se realmente eu preciso disso ou se é porque eu quero me comparar. Existe muito isso de: eu vou fazer isso porque tá todo mundo fazendo, porque se eu não fazer, eu vou ser diferente, eu não vou me encaixar". Agora tá tendo esse negócio do cabelo, né, Sim, muita gente da minha idade tá pintando cabelo. Eu mesma, exemplo que aconteceu comigo esses dias, minha prima pintou o cabelo de vermelho, eu tenho um monte de amigo que tem cabelo pintado, falei: "Quero pintar também, quero pintar também, quero pintar também", porque eu coloquei na minha cabeça que todo mundo tinha aquilo, eu queria fazer aquilo também. Aí minha mãe comprou tonalizante azul pra mim, eu não queria descolorir. sim. Porque estavam falando que aquilo ia acabar com o meu cabelo Aham. e eu dei um passo pra trás. Aí eu fui pintar, ficou cinza, meu cabelo tá um pouco cinza até agora. Uma mecha, ainda bem que foi Sim, só uma mecha. Então, tipo, às vezes pode causar dano permanente, uma coisa que, tipo, você não precisa fazer. Não, não precisa, tipo. então, e aí antes de tu fazer as coisas, tu tem que entender qual é a mensagem que eu quero passar com isso. Por que que eu quero Uhum. mudar o meu cabelo? Ou por que que eu quero mudar o meu rosto? O que que eu quero passar com isso? Porque todo mundo que muda alguma coisa em si, ela quer um benefício. Ninguém muda de graça a troco de nada. Todo mundo quer um benefício para si. Então, assim, qual é a mensagem? O que que eu vou ganhar pintando meu cabelo de azul? O que que eu vou ganhar fazendo o nariz? O que que eu vou ganhar aumentando uma boca? O que que eu vou ganhar com isso? Isso que vai trazer para mim é benéfico? Ou isso que vai trazer para mim é só querer mais, atingir algo que eu não vou conseguir, que Querer não se que é encaixar. irreal, é inatingível. Querer se encaixar numa coisa que, tipo assim, quem disse que é aquilo Sim. que você precisa? Quem Quem disse? disse? É isso, o jovem ele tem meios, ele tem ferramentas para estudo, para ir atrás disso. Por que que eu tenho que fazer isso, né? Uhum. Por que que isso é bonito? Por que que eu não sou bonita assim como eu sou? Por isso que é muito importante voltamos a lá atrás de que abortar isso no jovem,
que a formação da identidade é algo muito irresponsável. E além de limitar o acesso à rede social, acho que conversar sobre isso também. Muito, isso eu acho que Muita é conversa. algo bem importante, só que daí a gente vai entrar em outro assunto de que às vezes os pais em casa também passam por isso, às vezes a mãe também não se aceita como é, ou tem algum problema interno dela, alguma ferida, alguma coisa que ela quer refletir em mudança exterior, onde não vai preencher esse vazio, né. E aí a gente, quando começa isso precocemente, na juventude, vai ser uma eterna corrida por algo que a gente não vai alcançar, Sim. né. Então, até que ponto isso, né, até que ponto isso está sendo saudável hoje? Até que ponto a gente precisa mudar para agradar os outros, É isso, é é. isso, entende? A gente está falando daí a gente cai no assunto que é a essência. Então, isso claro que influencia muito onde tu com quem tu vive, as pessoas que tu anda, né, quem te norteia na vida. Acho que tudo é influenciado pelas Sim. pessoas que você anda, Tudo, tudo. É pela ótimo ter rede convivência. social, é ótimo a gente estar ali ativa e trabalhar. Hoje a gente trabalha muito com as redes sociais, né, mas a gente tem que ter esse discernimento. Uhum, E o jovem, ele tem esse discernimento através das pessoas que são as pessoas mais próximas sim. a ele, que são os pais, né. As pessoas adultas, principalmente, porque jovem é mais difícil ter esse as pessoas Uhum. adultas, ela tem que ter um filtro do que ela consome, eu acho. Com certeza, mas é isso que eu te digo, quem é o filtro hoje na tua Uhum. casa? Tu com 13 anos hoje, quem filtra lá na tua casa? Minha mãe. Exatamente. Então ela precisa estar equilibrada emocionalmente para fazer esse filtro para você. Uhum. Por isso que é um assunto bem amplo essa parte da pressão estética e principalmente por a gente ter puxado para o lado dos jovens, por a gente estar aqui numa mesa eu e tu, eu um pouco eu me considero jovem ainda, claro, né, mas não tão jovem. Então, e eu por sendo mãe também, de uma menina que vê eu em casa todo dia me arrumando, gravando vídeo, eu também me preocupo isso com ela, Ela sabe, vai porque passar ela pela tá adolescência. vendo isso também. E às vezes isso me chama atenção também, da responsabilidade que eu tô tendo na criação dela, dela estar inserida no meu meio. Uhum. Então, às vezes eu tento separar isso um pouco e não talvez não mostrar isso tanto na frente dela, porque eu preciso, eu trabalho com isso, é diferente. Sim, e uma hora ela vai chegar na adolescência, ela vai te perguntar, Exatamente. ela vai ver. Hoje eu já pego ela fazendo vídeo e falando: "Deixe seu like". Ela acabou de fazer 3 anos, entendeu? Então, eu tô ali, tentando trabalhar e tentando ser esse filtro na vida dela para que ela entenda que ela tem uma beleza única, que nada que vem de fora vai mudar isso nela, que ela não precisa de nenhum tipo de padrão e de que essa verdade ela não existe. Essa verdade foi Foi essa implantada. exatamente, foi implantada e aborta muita identidade. E assim, eu acho que não é só os responsáveis, que tipo assim, os jovens, esse so meio social não é só adultos responsáveis, eu acho que é muito com quem a pessoa anda, gente da própria idade. Porque eu acho que o jovem, ele se influencia mais sobre pessoas da própria idade do Sim. que gente mais velha. E tem esses jovens que querem crescer mais rápido e acaba um afetando o outro, e eu acho que tem muito isso também, o meio de amizade. Sim, com certeza. Eu levo muito para a vida de que a gente é um resumo das 5 pessoas que a gente anda, no nosso dia a dia, né, e eu levei um tempo para aprender isso. E às vezes eu até pensava: "Não, tranquilo, eu andar com qualquer pessoa, eu não vou me influenciar". Não, a gente se Se influencia influencia. sim, entende. Então hoje a gente tem que saber mais, né, não que o jovem não saiba, mas às vezes ele tem uma dificuldade a mais, assim, de ele não tem experiência para ver que aquele tipo de pessoa que está caminhando junto pode influenciar, às vezes, negativamente na vida. E eu acho que quando a gente percebe que tá afetando negativamente, a gente tem que saber se afastar. Porque tem muita gente que não, tipo, percebe que a pessoa tá fazendo mal, percebe que aquilo não é uma coisa assim que vai ter um futuro, que vai te trazer Sim, um futuro, mas a pessoa não consegue se afastar. Eu acho que tem que ter essa coisa de saber se afastar pra não se afetar também. futuramente. E aí entra o relacionamento dos genitores com os seus filhos, né. É nesse momento que entra o pai na Uhum. jogada da vida do jovem, né, que é puxar ele de novo para o que
que tem que ser feito, né, que é o que é mais correto para a vida da pessoa. Você trabalha com procedimentos estéticos, né. Tem, assim, histórias de pessoas que se arrependeram de ter caído na pressão, fez algum procedimento por pressão e depois se arrependeu? Eu tenho 2 histórias, 2 mulheres, porque, né, 90% do meu público é feminino, embora hoje o público masculino esteja se cuidando bastante também, mas ainda é um público-alvo é o feminino. E uma delas realizou um procedimento, que foi um preenchimento de olheira, mas ela estava numa fase da vida onde ela não estava com algum problema interno, em outra área da vida, e acabou refletindo isso na parte estética, onde ela achou que aquele procedimento engordou ela. E eu gente, é um preenchimento de olheira. Como que um preenchimento de olheira engorda o rosto de alguém? Mas Uhum. ela estava se sentindo tão mal com isso, que ela foi lá Entendi. ela foi lá e eu falei: "Não, tem problema nenhum. A minha intenção é valorizar pontos em você. Se você não tá Uhum. gostando do que tá vendo, eu vou prezar por isso". Sim. Então a gente foi lá, quebrou todo o procedimento, eu tinha feito vídeos e tudo, e na época ela tinha assinado termo de consentimento e pediu para depois não divulgar mais o vídeo, que ela não conseguia nem se olhar nesse vídeo. Então quando tu vê essas falas, tu já sabe Uhum. que são problemas muito além do estético, não existe problema estético ali, já é um problema Psicológico. psicológico mesmo, né. Então, assim, quebramos o procedimento, depois a paciente se arrependeu de ter quebrado o procedimento, depois de um tempo falou: "Ah, pode divulgar as imagens, hoje já estou me sentindo bem, realmente eu não estava bem com isso e aquilo". Então a gente também tem que ter essa sensibilidade e às vezes até demitir paciente. Quando eu vejo que o paciente ele já vem com esse tipo Com esse de medo? não é nem o medo, pelas falas tu já vê que ele quer algo que a gente não vai conseguir, a gente também tem que demitir o paciente, porque a gente sabe que qualquer coisa que tu fizer não vai falar sobre o teu trabalho, sobre a tua técnica, sobre nada. Vai falar sobre o que o paciente está passando no momento e ele está insatisfeito com alguma coisa da vida dele, então ele vai ficar insatisfeito com qualquer coisa que tu venha a fazer. Segundo, foi outra paciente que não sei se era por ela mesmo ou se alguém estava falando, ou ela não estava se sentindo bem, não estava se sentindo bonita, enfim, foi lá e a gente realizou um procedimento nela. A gente fez meio que um full face. Full face é quando a gente faz pontos estratégicos no rosto todo, né, não quer dizer volume, mas pontos Sim. estratégicos. E a gente acabou fazendo um contorno que ela não tinha e tudo, então daí, assim, quando tu faz o procedimento, tu tem que ter uma noção que tu vai sair de lá inchada, às vezes vai ficar roxa, o produto não tá aderido no teu tecido ainda, existe um tempo para isso acontecer, então a paciente sai de lá com mais marcado, às vezes a pessoa nota e quem faz de imediato, às vezes, tu vai notar, não tem como tu ir lá fazer um preenchimento labial e quem tá de lado vai ver uma boca gigante inchada, não vai notar, é agulha, são cânulas, a gente está traumatizando o tecido, então sei que a paciente chegou em casa, assim, né, com o rosto um pouco mais marcado, e o marido não gostou. Claro, estava mais marcado e homem geralmente não entende muito sobre isso, mulher entende mais, mas o fato dela chegar em casa, ela estava se sentindo bonita, mas o fato dela chegar em casa e o marido dizer que não gostou, já foi o suficiente para ela criar todo um enredo na cabeça dela de que ela não estava bonita. Sim. Então a gente também quebrou esse procedimento e depois disso, uma semana depois, a paciente retorna que estava arrependida de ter tirado o procedimento, porque ela tinha gostado em si. Então, assim, acontece, Eu acontece no meu dia a dia de prática aí na harmonização, né. É fácil falar e difícil fazer, mas eu acho que antes de você fazer alguma coisa que vai mudar o seu corpo, vai mudar você, tem que ter uma preparação antes, Tem, tem. psicológica, assim. Como Uhum. qualquer coisa, né, como uma cirurgia que tu venha fazer, como a bariátrica, já que a gente falou de emagrecimento, Sim. você venha fazer, você tem que ter noção de que Tem que ter certeza daquilo, que é aquilo que você entendeu que a sua vida vai ser toda transformada a partir dali. Então, o meu objetivo lá dentro do meu consultório é realmente transformar a vida da pessoa, assim, para que seja algo positivo para ela, para que a partir daquilo ali ela realmente use aquilo ali como uma motivação para ela progredir, para ela se sentir melhor, para ela se aceitar melhor para ela, não para ninguém, né? Então, assim,
por exemplo, pode ter alguma coisa em ti, no teu corpo, no teu rosto, que tu não goste, que mesmo que tu não esteja aqui hoje aparecendo na frente das câmeras ou em qualquer lugar, tu não vai gostar igual. Então, isso aí é o que eu posso te ajudar, entendeu? É algo em ti, não algo que alguém tá falando: "Ai, tu é narigudo, ai, tu é isso e aquilo", sabe? Porque hoje, ainda mais assim no meio que Uhum, escolar, que tem bastante bullying ainda, essas coisas, né? Então, às vezes é algo que nem te incomoda, né. Hoje lá no meu consultório, eu, por exemplo, eu não fico criando coisas para você uhum. fazer, porque eu quero fazer esse procedimento, porque eu vou ganhar com isso ou alguma coisa. Às vezes eu até desmotivo e desmotivo bastante para não fazer, sabe, porque a intenção é que ai, acho que tô acho que eu Se dei uma perdeu. perdida no assunto. Não, mas tá continuando ali. É, não, mas acho que era melhor dar uma cortada, porque não ficou não ficou legal, amigo, não ficou legal. Não, não, que eu estava falando ali de quando vai no consultório, Uhum, né, então, ai, eu desmotivo quando a expectativa não está alinhada com o que eu vou conseguir entregar. uhum. Naquele momento, eu não vou conseguir entregar o que ele quer. Então, eu desmotivo ele a fazer, porque ele não sabe que não tem como chegar aonde ele quer com aquilo que ele pode, no momento, investir. Então, eu desmotivo ele a fazer sim, porque é uma responsabilidade da minha parte Sim. também, né. Tu vai lá, tu quer que aconteça o que tu foi buscar. Então eu não vou se eu não vou conseguir te entregar com o que tu pode no momento investir, eu vou desmotivar a fazer isso, assim como eu vou te desmotivar se eu vejo que não tem necessidade de tu Sim. fazer isso. Tipo, eu não tenho muito direito de fala, mas sendo uma pessoa de fora, pra mim isso é ótimo como profissional, porque é realmente você tá se responsabilizando pelo seu paciente, não pensando no seu. Exatamente isso, é o meu princípio isso, Uhum. tá, então eu trabalho com algo que deveria existir sempre, que é naturalidade, né, que são realçar mesmo pontos específicos e não criar um rosto que não é da Sim. pessoa, onde nem ela vai se reconhecer, onde talvez se ela fizer um reconhecimento facial nem vai passar, né. Então não é essa a Uhum. intenção, que é o que eu tenho visto, a gente tá, graças a Deus, saindo desse padrão, que era um padrão de encher, de botar muita coisa nas pessoas, então a gente está voltando para algo que é o correto, que é ser natural. Então hoje eu prefiro trabalhar bastante também com tratamentos para te manter se manter, né, para a gente retardar o envelhecimento, falando a palavra certa, Sim. retardando o envelhecimento, do que criando uma pessoa que tem uma certa idade numa pessoa que não é. O ponto não é mudar, é ressaltar. Isso aí. O ponto é ressaltar, o ponto é dar ser a cereja do Uhum. bolo para ela, na verdade. Agora fugiu um pouquinho, mas a gente tinha entrado no assunto de escola antes, a gente estava falando de jovens, enfim. A escola, ela tem muita influência também. Eu acho que mais do que, tipo assim, disputa com a rede social é a escola, assim, que tem Mas em que sentido tu diz na pressão estética mesmo, tem as pessoas que falam da sua aparência bem diretamente, não só dos alunos quanto dos professores, e aquilo, tipo, isso afeta muito, sim. muito psicologicamente, Mas é aquilo que eu falo, são coisas que são faladas tantas vezes que a pessoa acaba catando como verdade. E agora eu lembrei, eu tinha perdido um pouco a minha linha de raciocínio do consultório, uhum, que é assim, quando a pessoa chega, eu não tento criar problemas para ela. Eu vejo que tem pontos que podem ser melhorados, mas eu vou escutar o que a pessoa quer sim. primeiro. E se o que ela quer está alinhado com o que eu posso oferecer. Né, eu não vou lá dizer para ti assim: "Ah, mas tu pode melhorar o teu nariz, ai, bota um pouquinho mais de queixo. Ah, mas por que que tu não, por quê? Porque às vezes isso não era um problema para ti. E aí eu vou criar um problema para ti. Eu vou mexer com coisas que não tinha necessidade. Então assim, era essa linha de raciocínio, é isso que eu trago para dentro do meu consultório, é realmente tentar ver em ti o que te incomoda de fato, se é o que te incomoda, e se eu perceber que não é o que te incomoda, que realmente isso traga para o lado da pressão, que era o que a gente estava conversando, ou seja, porque o marido, ou porque a amiga, ou alguma coisa. Quer ver eu pegar paciente assim, é quando ele vem com uma foto de alguém.
eu quero essa boca. Não, não. Esse paciente já está demitido na chegada, entendeu? Por quê? Uhum. Porque ele não tem uma identidade. Sim. Ele não quer melhorar a Ele sua quer. identidade, ele quer mudar o seu CPF, Uhum. Eu falando eu acho que a sua beleza, ela tem que ser pra você e não para os outros. era o que eu estava falando, quando vem de ti, Uhum. quando tu se tirar todo mundo da roda, você não gosta daquilo ali, aquilo ali a gente vai melhorar. Sim. Agora, quando tem influência externa que você só quer melhorar por causa da influência externa, aí já Aí já é um entramos num ponto problema. mais é Uhum. problema, porque o risco de insatisfação é alto. Sim. Já se encaminhando para o final, qual que foi a sua virada de chave, assim, depois que você escolheu a medicina, para escolher a harmonização, para escolher essa parte da estética? Acho que a virada de chave veio de mim mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de me cuidar, sempre levei muito em consideração a minha aparência, não Uhum. por externo, mas por mim mesmo, sempre fui muito crítica comigo. Então, era um mundo que já era meu, que eu fui me descobrindo até então, porque eu não queria fazer. Eu nunca pensei que eu fosse estar trabalhando nessa área, eu queria ser anestesiologista, ou seja, eu ia ficar lá dentro de um centro cirúrgico, totalmente reclusa, Hã. mas eu fui para a parte da harmonização porque tinham muitos pontos em mim que eu não gostava e que, quando eu descobri esse mundo, quando eu fiz um procedimento, eu realmente consegui trazer uma luz para Hum. fora, eu consegui ter uma segurança em mim que me fez também querer ajudar outras pessoas a se sentirem como eu me senti. Hoje a gente tem essa facilidade, né, hoje a gente tem esse recurso, no caso eu digo, a gente tem esse recurso em mãos, Sim. que não seja cirúrgico, que não seja tão transformador fisicamente falando, né. Então eu queria trazer isso também para o meu público, que é conectar mesmo a pessoa, né, a conectar a uma potência dentro dela que traga ela para florescer em muitos campos da vida dela, Isso foi uma coi tanto profissional quanto pessoal. Então foi uma coisa realmente que, tipo, você quis, assim, você não se vê fora disso, é um sonho mesmo que Não me vejo fora tá. disso, não foi um sonho na minha vida, o meu sonho era ser médica mesmo, né, eu sou como eu sou hoje e atuo ainda em outras áreas, mas, esse sonho cresceu dentro de mim a partir do momento que eu comecei a me enxergar dentro dessa área e trazer esse mundo para mais próximo de mim. Com isso, a gente encerra mais um episódio do Pergunta Aí Podcast. Agradecemos muito a sua participação e não esqueça de seguir o Parque Diamante Mais Energia. E você, onde a gente pode te encontrar, te seguir, te acompanhar? Então vocês me encontram no Instagram com o doutora Sabrina Peixoto. E eu atuo ali em Tubarão. A minha clínica fica dentro da Ecoclínica, meu consultório fica dentro da Ecoclínica, bem em frente ao Giasse, é bem fácil o acesso. E por aí vocês me encontram. Tem lá no meu na minha bio tem um link que direciona diretamente para o WhatsApp. E é assim. Agradecemos novamente a sua participação Eu e fico até a grata. próxima. Obrigada, tchau, gente. Esse projeto é viabilizado através do Fundo da Infância de Capivari de Baixo, com o patrocínio do Itaú Social, com apoio da Associação Jorge Lacerda e município de Capivari de Baixo.